Hoje, Mercadão do Chelsea, uma edição especial falando mais sobre as saídas do que sobre as entradas. A gente vai conversar sobre alguns jogadores que estão perto de sair, cara. Vou citar alguns nomes bastante importantes, né? Como João Félix, Christopher Nkunku, saída de Nicolas Jackson. Nós temos também a saída de Renato Veiga e alguns outros nomes. E também tem a saída que é mais importante, talvez, dessa janela, que é a saída de Sterling. Sterling também é uma prioridade muito grande do clube de vender. As entradas são menores, né? Mas a gente vai conversar sobre o nome de Xavi Simons, ligado ao Chelsea, que tá bem forte. Também tem a possível chegada do zagueiro barra lateral Jorel Rato, né? Tá bem ligado ao clube atualmente. A gente vai conversar sobre isso, tá bem perto de acontecer. E também tem alguns outros nomes pra ponta esquerda, né? Nós temos Garnacho e muitos outros que a gente vai conversar aí durante esse vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. A gente não vai só conversar sobre as saídas, a gente vai conversar sobre times interessados, a gente vai conversar sobre possibilidades, a gente vai conversar sobre valores e tudo isso durante essas saídas. Eu vou começar pelos zagueiros. Eu vou falar primeiro sobre eles e depois eu sigo para outros nomes. O primeiro zagueiro aqui que provavelmente vai acabar saindo é o tal do Disasi, cara. Tem interesse em clubes da própria Premier League e clubes da França. Então é um zagueiro aí que provavelmente você não vai ver muita notícia e de repente ele vai acabar saindo para algum clube. É o que vai acabar acontecendo. Pode ser via empréstimo, pode ser via venda, mas ele vai acabar saindo sim. É um jogador que tá bem fora do projeto. E aí a gente tem o nome de Renato Veiga, que tá ligado a grandes clubes como Bayern de Munique e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid parece estar bem forte atrás desse jogador. O Chelsea tá pedindo na casa dos 35 milhões de euros, o que é uma pedida bem justa pelo jogador que ele é. Ele é um jogador com muito potencial, ele é um jogador que vale ali até mais se você pensar só no potencial dele, então ele pode ser um excelente zagueiro para muitos e muitos clubes. Já falei um pouco sobre as outras posições, eu acho que não é aquele destaque todo, mas ele pode fazer um papel ali em outras posições também. Então o Renato Veiga é um jogador versátil, que hoje tem um nível muito bom na zaga e provavelmente vai estar pintando na seleção de Portugal direto, por isso que ele vai ser vendido por esse valor e eu acredito que ele pode até valer mais no futuro. Eu queria que ele ficasse, mas, né, a gente entende que a relação dele com o clube não tá tão legal, né? Temos também a saída de Badiachil, cara. Para times franceses, um dos mais interessados é o time de Roberto De Zerbi, que quer contratar ele, né? O time do Olympique de Marselha. Eu entendo por quê, eu já falei sobre ele aqui no canal. Teoricamente, ele é um zagueiro moderno de muita qualidade, né? Ele simplesmente só viveu um período muito ruim no Chelsea, ok? Ele vivia um período muito ruim no Chelsea, onde ele não ia pra frente. Eu acreditava bastante nesse jogador, cara. Eu hypei bastante ele, eu gostava muito dele e ele simplesmente começou a entregar muito pouco. Só que ainda hoje você vê sinais muito positivos nesse jogador. Então a saída dele, cara, pode ser muito legal. E o Chelsea eu acho que ele pode recuperar o que gastou no jogador, ok? Vale a pena. O talento ainda tá ali. Temos o nome também de Alf Gilchrist, zagueiro da base do Chelsea, que tem jogado na lateral direita, muito versátil também, um excelente zagueiro. Com ótimo físico, né? Tem muito clube médio da Premier League interessado, tem clube de segunda divisão interessado e tem clube até de outra liga interessado também nele. Eu diria que ele é um dos melhores alvos do mercado atual, cara. Porque parece ser um moleque que tá bem pronto e tem um potencial bom nas mãos, né? Eu acho que pode ser um zagueiro titular de um West Ham, por exemplo. Pode ser um lateral titular de um clube médio ali, sabe? Então pode ser que venha um empréstimo pra um desses times que subiu, ou até mesmo uma compra definitiva do jogador, cara. Eu acho que é um nome bem interessante nesse mercado. Um nome também que tá à venda, e o Chelsea vai perder uma grana aqui, é o Wesley Fofana. Ele não vale mais o que o Chelsea pagou. Nunca valeu, na verdade, né? O Chelsea pagou à toa. O Chelsea não prestou muita atenção no histórico de lesão desse jogador, já indicava problemas ali que ele ia ter no futuro. É aquele histórico de lesão claro ali, né? Que, pô, o jogador tá sofrendo com uma parte ali do campo. E ele chegou por um valor muito inflado, então ele pode acabar saindo por uns 30. É um jogador que é interessante de ter ele no elenco, porque quando ele joga muito bem. Mas ao mesmo tempo, é um jogador que não fica de pé. Com um jogador que não fica de pé, talvez não valha a pena manter ele no elenco. Eu acho que ele ser titular é um absurdo, que não dá mais hoje pra ele ser titular. Ele seria um bom reserva no melhor dos cenários. E é complicado, cara, manter o jogador assim. É uma venda aí que é fácil de fazer, mas que vai doer no bolso. Aí tem também Trevoh Chalobah, né? Trevoh Chalobah, que foi muito bem nessa temporada. Ele também, né? Dizem que o Chelsea pode ouvir propostas por ele. Então, eu ficaria... Se eu fosse você, eu ficaria atento ao mercado, porque pode ser que algum time, assim, maior, contrate ele, sabe? Time grande, assim, time de Big City, talvez. Chegue lá e metam uma grana ali nele, sabe? Um Liverpool, por exemplo. Pô, cara, eu contrataria, velho. Pô, esse cara tá jogando bem no Chelsea. Os caras vão aceitar a proposta, né? Vão ouvir as propostas. Vou tentar contratar ali, dar uns 40, 50. Vale hoje, vale pra caramba, inclusive, cara. Assim, é um jogador muito bom, né? Ele tá jogando muito bem e o Chelsea não vai defender, né, o jogador. Até porque não é a ideia do projeto. Eu já falei que esse projeto, ele funciona assim, cara. É um projeto que, mano, se tiver uma boa proposta, eles vão vender qualquer jogador, velho. É assim que funciona. E aí eles já vão botar outro jovem lá, outro talento. E é assim que funciona, rapaziada. Não adianta reclamar. Até agora eu não vi nenhum protecionismo em relação a esse jogador. Eu protegeria, porque eu acho ele muito bom. Eu acho o nosso melhor zagueiro atual, então não venderia de jeito nenhum. Mas eu entendo que ele é um jogador formado da base, dá muita grana, enfim. Não vou ficar entrando em detalhes, vocês já sabem de tudo isso. Agora a gente fala de
de Ben Chilwell, cara. Ele é um dos maiores salários do clube, lateral esquerdo. Ele poderia ser um lateral de sobreposição facilmente, mas também não é muito a dele, porque ele não sabe recompor, né? Não sabe ficar descendo toda hora. É difícil pra ele ficar fazendo isso. Então, é um jogador que o encaixa muito fraco com o treinador, ele acaba não tendo espaço e ele tem um alto salário, então é difícil de algum time comprar. Então o Chelsea talvez tenha que recorrer de novo a ficar emprestando ele. Até o dia que ele vai desvalorizar tanto que alguém vai comprar ele barato e ele vai reduzir o salário, tá? É isso. Eu realmente acho que ele precisa reduzir o salário pra sair. Não tem saída, cara. É, tipo assim, ele ganhou um salário muito bom, mas ele não conseguiu manter o futebol dele. Então, eu acho que é mais que justo que ele reduza o salário. Tem muito jogador que é assim, né? Ele ganha um salário muito bom e não consegue manter o futebol. Você tem que reduzir, sabe? Não tem muita saída, não tem milagre. Porque se você jogar bem depois, você pode pegar um salário maior. É simplesmente isso. Então, acredito eu que ele tem que focar na saída dele e até na própria carreira, né? Mas é um jogador bem problemático. Bem problemático da gente se livrar do elenco. O salário dele é alto, ele não tá jogando um bom futebol já há um tempo. É difícil se livrar de Ben Chilwell, cara. E é um jogador que eu até gostava, né? Mas com esse treinador eu acho bem difícil que ele funcione. Bem difícil que ele funcione. É um jogador aí que também vai estar na lista de saída. Aí nós temos que Hernandez Bughal, cara, que chama a atenção de alguns clubes médios da Premier League, né? Voltar pro nível da onde ele nunca deveria ter saído, provavelmente, né? Então tem o West Ham, muito interessado. Eu acho que ele é uma excelente junção a Graham Potter. Assim, o futebol dele é perfeito para o que Potter quer. E nós temos também o Fulham, que o Fulham contrata bem nessa vibe aí, cara. O Fulham vê, pô, aquele alvo ali tá balançando em um clube, por um preço bom vou contratar. Como eles fizeram com Emily Smith-Rowe. Emily Smith-Rowe foi contratado assim, né? Pensaram, pô, o cara tá balançando ali, joga bem, acho que a gente pode aproveitar. Isso é o Fulham no mercado. E o Kierna é exatamente isso, cara. Dá 21 ali, dá 25zinho ali, acabou. Já contrata o jogador e vai ter um jogador aí extra no elenco que provavelmente deve jogar bem no Fulham. Então, o Fulham contratando ele é uma boa pra ambas as partes. O Chelsea pega uma grana aí e ele volta a jogar o seu futebol. E eu quero deixar bem claro que não se enganem com o Kierna, ok? É muito importante de entender isso. A temporada dele não foi boa, cara. Não foi. No fim da temporada ali, nos últimos jogos da Conference, em outros cenários, ele conseguiu se sobressair, fazer uns gols e tudo mais. Mas, cara, ele entregou muito pouco. Eu volto a falar, esse cara tem 26 anos de idade, ele é um veterano da Premier League, ele já conheceu o treinador, já conhecia o esquema tático. Não é uma desculpa pra o que ele jogou aqui, cara. Ele jogou muito mal no Chelsea, é isso, cara. Não tem saída, ele jogou muito mal. E são partidas horrorosas, são partidas, assim, inaceitáveis. Ele é um fantasma em campo. Não tem como você, tipo, dizer, ah, a Kierna foi razoável. Não foi, mano. O período dele aqui é terrível. Ele pode até ter jogado um pouquinho legal, feito uns gols ali vindo do banco e tudo mais, mas isso não faz dele um bom jogador. Na verdade, a soma dele é bem negativa, comparado ao que a gente tinha antes, né? Porque a gente se livrou de Gallagher e colocou ele no lugar. E Gallagher era um jogador, cara, que era um pitbull em campo, né? Era o cara ali no meio de campo, ali, fisicamente muito qualificado e tudo mais. Então a diferença foi muito grande, né? De um jogador que não participa do jogo pra um jogador que era muito ativo. Aí nós temos agora também Carney Chukwuemeka com interesse de clubes da Bundesliga. Dizem também no RB Leipzig, cara. O RB Leipzig é um time que tá extremamente interessado ali em jovens talentos que nem Chukwuemeka, que ainda tem muito potencial pra desenvolver, então ele pode pegar por um valor até meio cheio em cima do Chelsea ali, uns 30 milhões de euros, e depois revender ele de 50. É bem na vibe do que eles gostam de fazer. Acredito que é um excelente lugar pra ele ir, porque o Leipzig você termina seu desenvolvimento. É muito difícil ver um jogador ir pro Leipzig e depois de um ano ele não tá um jogador diferente, bem melhor, sabe? Corrigindo problemas que ele tinha e tudo mais. Então é uma junção muito boa. Se eu fosse o Chelsea eu faria isso. Ou eu reduziria o valor da venda pra 25 milhões de euros e colocaria uma cláusula de revenda futura, com 25, 20% do valor indo pro Chelsea, porque aí o Chelsea pode ganhar 25 agora e ganhar mais 10, mais 15 no futuro, sabe? E aí você até bate o valor. É bom pra ambas as partes, ok? Se eu fosse o Chelsea eu faria isso com o Chukwuemeka, um jogador que precisa jogar, joga bem, foi emprestado pro Dortmund, fez um bom empréstimo, então é um jogador, cara, que é excelente, volta pra Bundesliga, terminar seu desenvolvimento por lá. Também atrai interesse de times médios da Premier League, assim como o Kierna. Enfim, eu acho que eu termino por aqui nele. Agora a gente vai falar um pouco de João Félix. João Félix tá perto de voltar para o Benfica, e eu acho que pode ser aquela volta onde ele vai voltar e vai jogar muito e vai impressionar todo mundo. Eu não duvido que seja exatamente isso aqui, cara. Assim, é um jogador que tá com vontade, que quer jogar, é um jogador que era dedicado quando tava aqui, não vou dizer o contrário, sempre quis jogar, e exatamente esse é o problema dele, cara. Ele quer tanto jogar que às vezes ele não espera a oportunidade dele no tempo certo. Foi o que ele fez aqui. Ele tava se desenvolvendo bem, o treinador o colocou à frente de muitos outros jogadores e ele pediu pra sair. Aí arrumou esse grande problema, reduziu o valor de mercado dele lá pra baixo e virou toda essa bagunça. Lembrando que Félix não custou o que tá na multa, né? Félix foi via troca, né? Foi uma troca com Gallagher. Então você tem que fazer o abatimento das duas coisas pra saber o real valor. Então, cara, se você fizer o abatimento todo, ele saindo por 25, como eu tô falando, 20, 25, a gente tá no lucro, ok? Só pra deixar claro. Então o Félix cumpriu até um papel interessante no Chelsea se você fizer esse cálculo aí, que é isso, pra deixar bem claro. Eu não odeio o jogador como a galera odeia, eu acho ele um jogador interessante. Eu acho que ele ainda vai dar a volta por cima, não vai ser craque, mas vai ser um jogador bom, ok? Um jogador que a gente vai ouvir falar no futuro ainda. Nós temos aqui Christopher
Nkunku, cara, um dos maiores problemas atual do elenco do Chelsea. Ele ainda joga, ele ainda tem um futebol, você vê que ele ainda participa dos jogos, e não é à toa, ele é um bom jogador, ele consegue fazer coisas em campo, ele não é um inútil nem nada. A temporada dele também não é tão ruim quanto pintam, ele teve uma boa parte de temporada ali onde ele tava jogando direito, tava na artilharia da Conference e tudo mais, ele entrava e dava resultado em campo, e ele foi desanimando com o tempo, não sei o que aconteceu, mas agora ele tá perto de sair, cara. O Chelsea reduziu a pedida dele de 60 milhões de euros pra 35, 30, né, nessa casa aí, por exemplo, e tem times ali que precisam de jogadores interessados nele jogar por lá, ok? Um dos mais interessados hoje é o Leipzig. O Leipzig que é muito ali, né? Um jogador maior, porque provavelmente deve vender Xavi Simons muito em breve, e aí Nkunku caberia exatamente nesse espaço com a volta pra lá. Outro time que pode contratar ele é o Bayern de Munique, que precisa de peças ali pra jogar na camisa 10. Também tem o Borussia Dortmund, que não está ligado hoje ao Chelsea, mas é exatamente o tipo de alvo que o Dortmund gosta de comprar, cara. Exatamente o tipo de jogador. Então, provavelmente Nkunku tem muito mercado. E não fica só nessa galera, não. Eu acho que provavelmente Série A italiana deve estar interessada, e uma galera aí pode acabar contratando ele. Então ele pode acabar parando em algum clube grande muito em breve, sem que vocês nem percebam. Se eu fosse o Atlético de Madrid, eu compraria ele, cara. Assim, se eu fosse o Atlético de Madrid, eu falaria, pô, esse cara aqui pode jogar de segundo atacante e tudo mais, quebra várias posições aqui em campo, eu contrataria ele. Atlético de Madrid, fica atento. Esse cara aí pode resolver muita coisa aí no teu time. Enfim, cara. Então não se preocupem muito com o Nkunku, cara. Ele vai sair muito em breve, cara. Tem muita gente interessada nele. Ele não é um problema, tem um bom salário, pagável pela maioria, então ele vai sair. Ponto final. Aí nós temos aqui Nicolas Jackson, onde o Chelsea tá pedindo 100 milhões de euros ou de libra. Quê? Quê? Vocês enlouqueceram? Vocês estão comendo merda? Porra de pedida é essa, cara? Eu vi essa notícia e eu fiquei tipo, mano, não, isso aqui deve ser mentira, cara. Isso aqui deve ser mentira, não é possível. Eu espero que seja mentira. Ou o Chelsea enlouqueceu e achou que ia dar sei lá, o maior golpe de todos os tempos. A galera não é cega não, rapaziada. A galera viu o jogador jogando, cara. Eles sabem que ele não é bom. Ele tem potencial, ele tem talento e tudo mais, o que é óbvio, né? Vai dar 3 anos, ele vai começar a jogar bem, aí vai vir algum maluco, né, com chapéu de alumínio falando: eu sabia que ele era muito bom, depois de 3 anos dele fazendo nada, sabe? Tipo, é isso, tá ligado? Então, é um jogador, cara, que vale dos 40, 50 milhões de euros no máximo. 100? Tá doido? Não, de jeito nenhum. E sim, é um repasse ali pra você não perder dinheiro com o jogador, e é bom que seja feito logo, porque a gente tem ótimas opções de camisa 9. Um sinal que eu falei aqui há um tempo atrás é que, por exemplo, o Mark Gill parecia estar já em nível parecido com ele, cara. E não é um sinal muito positivo para o nosso Nicolas Jackson isso, porque ele deveria ser muito melhor, né? Ele ganhou muita oportunidade, não tem como você falar que foi falta de oportunidade. A torcida gostava muito dele, a torcida apoiou muito ele. Então ele é um jogador que não tem desculpas, não existe desculpa. Jackson foi hypado do início ao fim, foi acreditado do início ao fim. Toda vez que ele fez uma boa fase, vem gente falar besteira pros outros que não acreditava muito no futebol dele. Então é simplesmente, cara, um bagulho que não faz sentido. Então não vejo lógica nele não ter dado certo. Eu também não vejo muita lógica no valor que o Chelsea tá pedindo. O Chelsea parece estar querendo não vender o jogador. É melhor vender ele agora, recuperar a grana, porque a gente já tem outros talentos encaminhados pro futuro. A gente já tem uma galera pra camisa 9. Então é basicamente isso que eu tenho pra comentar. E ele também tá ligado ao Manchester United, cara. Assim, pro Manchester ele daria um bom reserva, sabe? Seria um bom reserva no Manchester. Mas o Manchester precisa de um camisa 9 principal, cara. Foi ele, cara, vai ser o mesmo da gente, tá ligado? Mesma coisa que a gente viveu na última temporada. Um cara perdendo gol, um cara fazendo merda. E aí, se a torcida gostar, sei lá, mano, eu acho que não vai muito, não. Não faça isso não, Manchester. Fica de boa, mano. Se o Chelsea quiser emprestar ele, aí eu pegaria. Pega ele emprestado durante a temporada aí, só pra ele completar o elenco. Aí eu falo, pô, vale a pena. Aí nós temos também Armando Broja, que não tem interesse de quase clube nenhum. Mas tem os times médios ali da Bundesliga querendo contratar ele baratinho. E o Chelsea tava pedindo muita grana por ele, né? Tava pedindo uns 40. Agora a pedida vai descer pra 15, 20. E é bom que venda imediatamente. Esse jogador já não devia estar mais no Chelsea há muito tempo. O Chelsea que acabou atrasando a venda dele, pedindo um valor que não deveria pedir. E é um jogador, cara, que em nenhum empréstimo ele foi muito bem. Ele não se destacou até agora, então é venda. Temos também Datro Fofana, sim, cara. Esse cara ainda tá no Chelsea. Pode acreditar, ele ainda tá aqui, cara. E é um jogador, cara, que com toda certeza eu não sei o que pensar sobre ele. Ele tinha muito talento, ele foi pro empréstimo na Alemanha, foi muito bem. Eu achei, agora ele deve continuar a carreira, deve ganhar oportunidade. Ele não ganhou oportunidade no Chelsea, não foi emprestado pra uma liga relevante, agora tá completamente aleatório ali no elenco, cara. É um cara, assim, que eu vejo muito bom pra uma liga Portugal, sabe? Um Porto chegar e falar, pô, me dá esse cara aí, mano. Porque tem talento, ele ainda é um jovem com muito talento, então é um jogador interessante pra se contratar. O Chelsea também não pagou tanto nele, então dá pra pegar o valor ali em parte. Eu acho que é uma venda que o Chelsea tem que fazer logo, sabe? Tipo, eu não sei o que esse cara tá fazendo mais no elenco, porque ele não é parte de
nada, não tem tanto interesse nele. E eu acho que é um jovem que precisa jogar pra terminar seu desenvolvimento. Eu ainda acredito no potencial desse moleque, cara. Eu achava ele muito bom. Tem capacidades técnicas, assim, impressionantes. Então, apesar dele não tá brilhando aqui, ele é um jogador ainda que tem talento. Por último, o maior problema do mercado do Chelsea hoje pra vender, Raheem Sterling. Sim, é nosso querido Sterling, cara. Agora, vamos entrar aqui na dor de cabeça que é esse jogador, cara. Vamos lá. Resumir pra vocês a merda. Ele tem um salário absurdamente alto, mas, tipo, muito alto. Muito alto. O futebol não é proporcional ao salário, evidentemente, né? O último empréstimo dele já provou isso, quão mal ele tá jogando. Então, Sterling, ele chegou no Chelsea com um altíssimo salário, teve queda de rendimento a cada dia que foi passando. Chegou uma época que a gente não sabia qual dos dois era pior, se era Mudryk ou ele, né? Ficava nessa dúvida sempre, né? Sempre que um entrava, você pedia o outro e ficava nesse loop infinito, né? Hoje, ele tá numa situação terrível, porque nenhum clube quer contratar. Os clubes, eles não querem pagar metade do salário do Sterling, cara. Eles não querem pagar a metade, sabe? Ah, não, eu custei metade do salário. Não, eles não querem. Não querem, porque eles sabem que ele não vai entregar futebol que valha a metade do que ele ganha hoje. E ele ainda tem um contrato, assim, tipo, de um tempo aí legal, cara. Então ele é a maior dor de cabeça, porque ninguém quer comprar, ele não é um bom jogador, ele não seria um titular em muitos e muitos clubes. Eu, por exemplo, quando montei o elenco do Newcastle, eu considerei ele, pensei, ele seria titular aqui em nenhum lugar. Não seria, porque ele não tem nível pra bater de frente, nem com reserva do Newcastle. Imagine em outros clubes ali. Clubes que poderiam pagar o salário dele, que tem grana, não vão contratar um jogador que nem ele, nem como reserva. Então, cara, a situação desse jogador é desgraçante, cara. Assim, é o fim do mundo, porque a gente não tem como se livrar dele. Não tem o que fazer aqui com esse jogador, cara. A gente só aceita que Sterling tá aqui, ocupando uma vaga, ocupando espaço, ocupando a folha salarial e ele não vai entregar nada de volta. Então é complicado. Assim, eu não vou falar muita coisa não, cara. Eu não vejo muita saída. Cara, rezar. É rezar, velho. Eu juro que eu não sei o que fazer aqui nessa situação. Não tem muito o que fazer. Agora a gente vai comentar um pouco sobre as possibilidades de mercado, ok? Vou começar por Joel Hattou, cara. Assim, eu já falei dele aqui no canal. Botei ele em 2 elencos do Chelsea. Gosto do jogador. Acho uma boa adição. Vai ser um reserva para Cucurella e vai ser uma opção muito boa se a gente conseguir contratar ele. O valor também de contratação também não vai ser super caro, então vai ser um jogador aí muito interessante, principalmente pro futuro. Ele já mostrou futebol dentro da UCL e ele é muito jovem ainda, tem muito para se desenvolver, então é uma opção muito boa. Eu só não vejo ele tanto pra zaga, né? Eu prefiro manter ele como um lateral defensivo ali, que pode fazer algumas funções ali, virar um lateral de inversão, virar um lateral de sobreposição em algum momento ali, quebrando um galho. Também participar da linha de zaga ali como aquele trio ali, mas ele é lateral nas fases normais. Então é isso. Esse jogador ele serve pra isso, cara. Assim, taticamente ele vai entregar muita coisa pra gente. Agora, vamos pros grandes nomes aqui da janela, cara. Tem o nome ligado de Eberechiese, ok? Que é uma opção também, mas a idade dele vai um pouco contra o que o projeto quer. Acho que não valeria a pena pela idade, né? Porque você pode pagar, sei lá, 60 hoje nele e vai passar, sei lá, 3, 4 anos, ele não vai estar valendo mais isso. O Chelsea, ele prioriza muito essa questão da idade, porque ele quer que o cara, ele esteja valendo 60 hoje, daqui a 5 anos ele esteja valendo 60 ainda, porque ele tem uma baixa idade, né? E aí entra o caso de Garnacho. Por que Garnacho é uma opção tão interessante pra direção do Chelsea? Porque você contrata Garnacho e ele vai continuar valendo um valor interessante durante muito tempo. Vai passar 5 anos, se ele não jogar futebol aqui, você ainda vai ter ali um valor legal de mercado em cima desse jogador, cara. Ainda vai ter ali um valor interessante, porque ele é um jogador muito jovem ainda. Então, essa é a parte que o Chelsea tá priorizando, cara. E aí acaba tirando alvos como Eze aqui. Eze provavelmente não é um alvo muito bom pra gente. Não sei nem se era verdade a notícia que eu li ali, cara. Me parece um alvo que não é tão interessante pra gente. Nós temos o tal do Yildiz, que seria pra mim melhor que contratar o Garnacho, porque Yildiz traz uma capacidade de drible muito boa, tem uma finalização muito boa e é um jogador que tá bem à frente em várias etapas da carreira, assim, cara. Como jogador, o que ele entrega em campo hoje é mais sólido que o Garnacho entrega. Tem um talento, assim, incrível, fora da curva. Pra mim, uma opção melhor também. E aí, teria um valor a mais agregado ali, que eu acho que até vale a pena pagar. Porque eu volto a falar, ele é jovem, ele vai manter o valor de mercado dele. Então, pra mim, ele cumpre o mesmo papel que o Garnacho. É um jogador melhor, no meu ponto de vista. Você pode achar o contrário, você pode achar que é outra coisa. Tudo bem, você pode ter sua opinião. Aí nós temos alguns nomes aqui também ligados, interessantes, como Morgan Rogers. Poderia jogar na ponta esquerda, né? Teve gente que veio reclamar que eu botei ele na ponta esquerda no elenco. Eu fiquei tipo, mano, você viu ele jogando na temporada? Ele jogou na ponta, nas duas, tá ligado? Tipo, jogou bem, não teve problema. Ele pode jogar na ponta, né? Ele não é um jogador limitado. Ele pode jogar de 10 na ponta, de 9. É isso. Morgan Rogers joga qualquer posição. Conhecido do treinador, tem um bom encaixe. Acho que é uma opção sólida. Valor bem gordo, assim, bem cheio. Eu entendo, porque ele, pô, tava jogando muito bem. Eu acho que ele foi o principal jogador do Aston Villa na temporada. Então, é complicado. Assim, eu entendo a pedida do Aston Villa. 80 milhões de euros. É uma pedida, assim, cheia, mas eu entendo. Aí também tem Rodrigo, time do Real Madrid, né? Que eu vi algumas ligações ali, mas eu acho que não faz sentido nenhum. Porque Rodrigo tem um salário muito alto e, teoricamente, se ele for contratado por um time de Premier League, eles vão ter que aumentar o salário de Rodrigo e não reduzir. Então eu acho que não tem nenhum sentido do Chelsea contratar Rodrigo, não tem nem como. Assim, Rodrigo provavelmente deve ser contratado por outro clube da Premier League se sair do Real Madrid, cara. Eu acho que ainda pode continuar. Então tenha isso em mente, cara. A
política de salário do Chelsea hoje não permite contratar Rodrigos, ok? É isso. Você pode achar que é ruim, que é bom, não sei. Opinião pessoal de você. Eu não gosto dessa ideia, não, cara. Eu gosto de contratar o cara o melhor que você conseguir. E é isso. É minha vibe, ok? Minha opinião pessoal. Eu gosto de contratações assim. Enfim, opinião pessoal de cada um. E por último, acho que o alvo que vocês estão esperando eu falar que é Xavi Simons, cara. E eu acho possível. Eu acho que o salário dele entra na política do time. Eu acho que a multa dele é interessante, assim. Dizem que vai ser negociado por bem menos do que a galera imaginava, né? Os 100 milhões ali, que teoricamente era pedido, vai descer pra 60, 70. Pô, tá pagável, né? Então, até mais barato que pegar alguns alvos que eu falei aqui. E, cara, assim, Xavi Simons, ele é um jogador absurdo. Assim, tipo, eu não tenho do que falar, cara. Quem acompanha a seleção da Holanda, quem acompanha o Leipzig, quem viu o PSV, né? Jogando lá. Você sabe que ele é bom. É isso. Você sabe que ele é bom. E, assim, ele é o principal jogador do Leipzig na temporada. E ele é o único que saiu realmente muito bem, mesmo com o Leipzig jogando nada. O Leipzig tava mal pra caramba, tinha Xavi Simons jogando sozinho praticamente ali, jogando um belo futebol. É isso. Então eu quero que vocês entendam isso. Esse é o jogador que a gente tá falando. É o cara que se destaca quando as coisas estão ruins, é o cara que joga de 10, é o cara que joga na ponta esquerda, joga na ponta direita, se você precisar, é o cara que pode jogar de falso 9, é o cara que pode abrir possibilidades táticas pro Chelsea, bem maiores do que o que a gente tem hoje. É um cara que tem drible, é um cara que tem passe, é um cara que tem capacidades ali de ganhar duelo, também porque tem boa força física, boa velocidade. É isso que a gente tá contratando, cara. Um jogador que é quase um craque, ou possivelmente pode ser um craque muito em breve. É um cara que eu falei dele continuar no Paris Saint-Germain, dele ser encaixado por lá, dele ser um jogador pra jogar por lá. Não sei o porquê que ele não ficou, não faço ideia do que aconteceu ali nas discussões dele com a direção do Paris Saint-Germain, mas é um jogador que tinha como estar lá jogando hoje até como titular. Então eu quero que vocês entendam isso. A gente não tá falando de um jogador que tá muito abaixo de um Kvaratskhelia, por exemplo. É um jogador que tá bem perto de um Kvaratskhelia. Pode subir o nível da ponta esquerda, que pode jogar como camisa 10 quando a gente precisar, seria um reserva direto ali pra Palmer quando ele não estiver disponível. Então, cara, é um jogador que quebra todos os nossos galhos, que resolve todos os problemas. Pra mim, é a melhor contratação possível dessa janela. Nenhum outro jogador vai trazer o nível de versatilidade e também de encaixe com o elenco do Chelsea atual que a gente tem, cara. Pra mim, é como você contratar um craque ali possível. E lembrando, ele é um cara que faz os gols fáceis e também faz gols muito difíceis. Então, ele é o cara dos golaços, cara. Não precisa estar perto do gol, não. O que é muito bom porque eu volto a falar, o ponta do Chelsea não tem muito XG, não tem aquelas grandes oportunidades, não vai sair na cara do gol toda hora. Então, você tem que fazer esses gols difíceis que ele sempre faz com consistência. Não importa onde ele esteja, ele vai fazer. Então, cara, é o melhor alvo que o Chelsea hoje tem no mercado. Deixa isso aqui bem claro. Enfim, esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos, todo mundo que assistiu o vídeo inteiro. Se você quiser ter um contato maior comigo, você pode me seguir no Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo. Lá eu comento futebol diariamente, comento notícias de mercado. Tava comentando, inclusive, muitos desses rumores por lá, né? A gente não sabe se é verdade, se é mentira, mas eu dou ali o meu comentário, o que eu acho da situação, se eu acho que é verdade e tudo mais, você vai ver por lá. Não esqueça de deixar o like no vídeo, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone, ajuda bastante o canal. É isso, rapaziada. Esse aqui é o Mercadão do Chelsea. Agradeço a todos que colaram, todos que ajudaram esse vídeo de alguma maneira. É isso, tchau.